Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, espectadores, bom dia. Mais um dia que temos a oportunidade de escrever a nossa jornada, a nossa evolução, a nossa história. Que comecemos ele, lembrando da nossa condição de cristãos, de seguidores do Mestre Jesus. E pensando naquilo que o Mestre nos ensinou e nos deixou como exercício na escola da vida, comecemos com o coração cheio de gratidão por tudo que somos, por tudo que temos, por este momento que estamos despertando, pelo dia que virá, pelo teto que nos abrigou, pela família que temos. Que possamos ter consciência de que tudo está preparado para que nós possamos fazer um ótimo dia. Muito bom dia a todos. Que assim seja. O tema de hoje, para nós refletirmos, conversarmos, tem o seguinte título: Consegues ir? É uma pergunta. Vinde a mim, disse Jesus. Está em Mateus 11, 28. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Consolador, estende-se os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida se enriquecerá de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Esta pergunta feita, e eu pergunto ao nosso irmão Jussi, o que ele achou do Evangelho sobre esse assunto. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, amigo Antônio, queridos amigos, ouvintes, espectadores, nossos colegas da retaguarda que estão sempre prontos a nos proporcionar este momento que é muito gratificante para nós e muito gratificante para todos aqueles que aproveitam
essas mensagens, esses ensinamentos. Pois bem, Antônio, o Evangelho não poderia ser outro, porque o vinde a mim, de Mateus capítulo 11, 28, segue assim: vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o capítulo 6, o Cristo Consolador do Evangelho, que nós temos na pauta de hoje, na reflexão de Emmanuel. E enquanto tu lia a reflexão, eu pensava, corria um pensamento da clareza com que Emmanuel nos coloca a dificuldade que nós temos de fazer aquilo que nós devemos fazer na condição daquilo que nós dizemos que somos. Todos nós dizemos que somos cristãos, e o vinde a mim é perfeitamente compreendido por nós, mas quanta dificuldade nós colocamos até a aceitação do chamado de Jesus. Por isso que termina com a frase: já consegues ir? Nós somos o impeditivo de irmos a Jesus. Pode? Pois é, parece que sim. Isso que nós já estamos velhos, né? Não nessa existência, mas na vida toda. Nós não somos, nenhum de nós aqui na Terra é novo como espírito. Porque nós já estamos nesse nível aqui agora. Nós passamos lá para 2000 anos, passamos dos 2000 anos. Por isso, e aí que está o detalhe, é por isso, é porque nós somos ainda antigos, que nós ainda carregamos aquela chaga do atavismo. O atavismo da era mosaica e até anterior, que era pior. Nós não conseguimos sair dela ainda. Nós estamos vivendo, muitos de nós ainda vivem a era mosaica. Já passamos um pouquinho daquela outra pior, que do tempo de Moisés. Quando ele veio, já falamos diversas vezes nesse mesmo programa, quando Moisés veio lançar os 10 mandamentos e as suas leis, que eram mais ou menos 613, 615, ele veio mudar, já uma grande mudança, para melhor, uma grande evolução da época de Moisés. Só que depois, quando chegou Jesus, mudar mais ainda, veio mudar mais. Eu vim cumprir a lei agora, não vim destruir, eu vim cumprir a lei, mas é uma lei diferente, a cumprir a lei dos 10 mandamentos, esquecendo das 613 leis mosaicas que ainda vigoram em nós, e como vigoram, principalmente, e eu vou voltar aqui, principalmente a lei do olho por olho, dente por dente, pago na mesma moeda. Eu sempre estou fazendo isso, eu não consegui sair dessa ainda, eu preciso sair dessa. Ainda essa semana eu falava com uma pessoa, ela me dizia: eu tenho que te contar um segredo. Ela se trata na nossa casa lá. Vou dizer só para ti isso. Eu consegui perdoar o fulano. Ela já anos e anos ela se debatia e não conseguia perdoar. Diz assim: agora eu estou livre. Aquele peso que eu sentia, eu não sinto mais. Veja que ponto nós chegamos a uma pessoa que ela convive diariamente com ela não conseguia perdoar, não conseguia esquecer uma mágoa passada que a feria, não feria mais o outro, mas a ela sim, principalmente a ela, por causa exatamente do olho por olho, do dente por dente, do orgulho ferido. Ela sorria, tirou a máscara e sorriu. Eu estou sorrindo agora, porque eu estou leve. Aquele peso que eu sentia, não sinto mais. Ela conseguiu ir. Chegou numa marca que Jesus veio dar para nós. Consegues ir? Será que eu consigo ainda? Consegues?
Os caros ouvintes e aqueles que nos veem agora conseguem ir? Fica a pergunta para cada um de nós refletir. Queridos amigos que nos ouvem, que nos veem, que nos assistem, estamos diante de um grave problema que afeta toda a humanidade. É um momento que nós temos para refletir sobre o porquê dessas coisas na nossa vida. Às vezes eu me pergunto, por que nem o espírita que detém uma ferramenta maravilhosa, que é a doutrina espírita, consegue compreender a grandeza dos ensinamentos de Jesus, que em nenhum momento são de natureza religiosa no sentido de criação humana, são existenciais, são universais. Jesus nos ensinou as leis de Deus para nós sermos felizes. Quão difícil é a nossa disposição para estes ensinamentos. Que magia é essa que a matéria nos oferece, que consegue nos jogar na tristeza, no desespero, na doença, no sofrimento, e a gente não desperta para a necessidade de modificação íntima de si mesmo, como sendo o início da proposta de seguir Jesus. Então, nós espíritas sabemos que seguir Jesus e os seus ensinamentos é seguro para a paz, para a harmonia, para a saúde, para a alegria. E mesmo assim, patinamos, mesmo assim temos os nossos desencontros, temos as nossas imperfeições muito evidentes no nosso ir e vir. Então, ouvir Jesus nos chamar não basta, porque a própria parábola nos diz que: vinde a mim todos vós que estáis em sofrimento, que eu vos aliviarei. Os Espíritos nos explicam que Jesus não está chamando qualquer sofredor, Jesus está chamando aqueles que têm consciência do cumprimento da lei de Deus. Está mais do que na hora, diante desta grave fase que nós estamos passando, de nós modificarmos o rumo da nossa história, pessoal e coletiva, Antônio. Mais uma passagem dos Evangelhos: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Por que poucos os escolhidos, se são muitos chamados? Porque aqueles muitos que são chamados resolvem não aceitar. Não escuta o chamamento. Não escuta o chamamento. Porque Jesus mais abaixo diz assim, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, se perguntarmos a todas as pessoas que nós conhecemos, vocês amam Jesus? Todos dirão que sim. Mas Jesus está dizendo: se me amais, guardai os meus mandamentos. Aí está o problema. A nossa parte, o nosso dever de ofício é que está dificultando que o chamado seja atendido. Guardar os seus ensinamentos. O grande ensinamento do Cristo é o primeiro mandamento emendado com o segundo da lei do Pai: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se cumprirmos com esses dois mandamentos, que é um só, esse é o caminho que o Cristo nos ensinou e está nos ensinando até hoje. É o vinde a mim que Ele quer. Amar a Deus sobre tudo, tudo,
tudo, todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Parece uma coisa simples falando assim, né? Mas como é difícil, porque no primeiro tropeço, no primeiro obstáculo que eu tenho ali na frente, eu já fico me praguejando. Se for um pneu ali no dia de frio ou chuva do meu carro, o que eu já fico pensando? Mas que praga, né? Por que aconteceu comigo isso? O primeiro obstáculo eu já espraguejo, mas onde é que está Deus? Como é que Deus deixou acontecer isso comigo? Onde está o amar a Deus sobre todas as coisas, se no primeiro obstáculo que eu tenho eu já esqueço de amá-lo? E quando eu vejo o meu próximo, ele tem uma competição comigo, vou ver quem vai vencer dos dois. Eu quero vencê-lo, eu preciso daquilo para o meu sustento, digamos assim. Será que eu estou amando esse meu próximo como a mim mesmo? Será que eu estou fazendo uma competição sadia com ele? Ou estou invejando a posição que ele conquistou com os seus próprios méritos? Fica para a reflexão de cada um de nós. Vinde a mim está claramente cumprir e guardar os meus ensinamentos, os meus mandamentos. E ele veio e deixou claro, os mandamentos da lei do Pai estarem na consciência de cada um. Não precisaria nem estar nas tábuas. E a gente não tem dificuldade de entender isso dessa forma, porque a maturidade intelectual que a lei do progresso nos proporcionou até agora já nos faz compreender no exercício das escolhas o que é bom e o que é ruim, Antônio. É a opção que deve ser feita de forma mais firme pelo bem. Então, quando Jesus transformou os 10 mandamentos em 2, que resume os 10, que não suprime nada dos 10, ele nos deu o caminho para que nós efetivamente o amasse. Porque amando o nosso próximo, nós estaremos amando a Deus, porque Deus está na sua criação. Deus não está fora da sua criação, Deus está dentro da sua criação. E nós espíritas sabemos disso. Olha só o avanço que nós temos na nossa mão. Nós temos consciência de um Deus bom, um Deus justo, um Deus misericordioso, infinitamente misericordioso. Nós temos consciência de que somos imortais, portanto, sendo imortais, nós não precisamos mais ter medo da morte. E não tendo medo da morte, nós não precisamos competir com ninguém mais, como a gente fazia em épocas pretéritas, quando o primitivismo da nossa inteligência ainda predominava. Sabendo que fazer o bem determina o estado de felicidade que nós buscamos, por que nós não praticamos então? Onde está a dificuldade de atender o chamado de Jesus? Acho que é no orgulho, né? Que ainda carregamos fortemente, que ainda trazemos, né? Desses tempos passados, que ainda não conseguimos domar os maus pendores que o orgulho traz. A presunção, a vaidade, o orgulho, principalmente essa chaga maior que é o egoísmo também e o orgulho. Essas duas chagas, duas grandes chagas, orgulho e egoísmo. Queremos tudo para nós e nos orgulhamos daquilo que somos, ou daquilo que, não, nem daquilo que somos, mas daquilo que temos, porque às vezes esquecemos da nossa própria essência, né? Nossa essência. Eu discutia com um amigo um tempo atrás, ele dizia que o homem é ruim por natureza. Ele dizia, e estava teimando comigo, que o homem era ruim por natureza, senão não fazia tanta maldade. Não, a nossa essência é boa, porque é a criação divina. Então nós não somos ruins por natureza, somos bons por natureza. O mal só existe na ausência do bem. Isso é uma coisa que nós temos que aprender. Se não se tudo fosse bem,
Se tudo fosse bem, não existiria o mal. Quando Jesus nos chamou e falou do seu jugo leve e suave, nos deu como compromisso para que pudéssemos segui-lo, nos aproximar, andar com ele, a própria lei que ele estava ensinando, seguir as suas leis. Então volta novamente aquele ensinamento universal: fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e o perdão das ofensas. Esta semana, Antônio, eu tive acesso a um vídeo em que a pesquisadora Nete Guimarães, uma espírita, uma ligada à área da psicologia, da medicina, ela estava falando numa conferência que ela estava participando. Uma grande conferencista, por sinal, ela viaja ao mundo inteiro, né? Sim, sim. Ela estava dizendo que estudiosos de Harvard, uma das universidades mais respeitadas do planeta, tinha uma pesquisa que tinha levado 80 anos, e que eles tinham se comprometido entre eles que essa pesquisa só seria revelada depois que todos os seus integrantes que participaram daquele estudo, daquela pesquisa, que foram, vamos dizer assim, os cobaias, tivessem desencarnados. Mas foi que então 19, restando 19 nessa pesquisa de 80 anos, ainda encarnados, resolveram abrir a pesquisa. E a pesquisa, ela levava em conta o seguinte, Antônio: muito bom para este momento que nós estamos vivendo. Ela é uma pesquisa científica que comprovou que todos aqueles que participaram dela, que se interessavam pela dor do próximo, que se interessavam pelo coletivo, que eram bons para os seus pares, tinham a sua saúde consideravelmente melhorada. O bem vence a tudo. A sua saúde consideravelmente melhorada. Então, foi gasto 20 milhões de dólares, levaram 80 anos para comprovar que fora da caridade não há salvação. Então, vejam como nós estamos maduros para vencermos essa etapa que nós estamos passando agora, que nos aflige, nos desnorteia, e seguir Jesus. O chamado já foi feito, é só nós fazer a nossa parte. Estamos nos finalmente, né? Estamos em cima do nosso horário. E esta semana houve mais pedidos para a prece. Tem uma senhora que se trata aqui na casa, mas agora na época da pandemia ela não está conseguindo vir. E ela precisa dessas orações, ela precisa do nome dela, então nós vamos passar também o nome dela para as nossas orações agora. Além de todas aquelas, Dona Bromilda Knack, a Dona Maria de Lourdes, nossa querida Dona Cecília, a Jandiva, a Alfir, a Josiane Cortes, a Andresa Zambarda Rodrigues, o Paulinho Lerch, lá em Sapucaia do Sul, a Fernanda Gonçalves, aqui em Santa Cruz do Sul ainda, a Nália Ferreira. Recebam o nosso carinho e esta oração. Também a nossa colega Fátima Ertel, Maria de Lourdes, a Neuza, a Ilone, a Ângela Pereira, a Rose Winkelmann, a Loraci Ren, a Carla Berni, o Luiz Carlos Pauli, o Benício Werner, o Eliseu Scherer, o pessoal da Justiça Divina, do Paz, Amor e Caridade,
de toda esta unificação espírita da cidade, da região, de todos os cristãos que estão nos ouvindo. Vai o nosso beijo no coração e o nosso desejo que entendam o chamado de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, por Jesus, dai-nos a fé. O seu nome é santificado no Filho de Nazaré. Venha a nós o vosso reino, o reino da segurança. Que a vossa vontade se faça na santa lei da esperança, na terra como no espaço. Dai-nos, ó Pai, a luz e perdoai as nossas dívidas pelas missões de Jesus. E não nos deixeis cair, Senhor, nas tentações da vaidade, que nos prendem e que nos afastam